Bom dia, pessoal. Eu não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei. Hoje acordei agora pela manhã, tomei meu cafezinho e passando os olhos aqui para saber como estão as notícias, o que está acontecendo já pela manhã. E entre os assuntos que estão aí correndo pela mídia, estão se discutindo sobre nazismo e falando aí de pessoas. E eu não vou citar nomes, não vou citar pessoas, não vou, né? Mas vou falar aqui o que penso, como vejo o nazismo. Hoje é segunda, 10 de abril de 2023. E falar sobre o nazismo é péssimo, é ruim, faz mal. A gente tem dificuldade de falar sobre o nazismo, principalmente nós cristãos, porque o nazismo, entre outros feitos, tem a marca de 6 milhões de judeus que foram mortos em campo de concentração. Entre esses 6 milhões haviam crianças, jovens, adultos, velhos, todos ali naquele ambiente de sacrifício, um verdadeiro holocausto, um sacrifício, não se sabe a quem eles foram sacrificados. Então, o nazismo é péssimo, é horrível. E nós, como cristãos, a nossa fé, a minha fé, ela tem origem na cultura judaica. O Cristo era judeu. O Cristo, ele é o nosso mentor. Ele é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso guru. A nossa vida, ela é conduzida por nós, é claro, fundamentada nos ensinos das palavras de Jesus. Ele nos ensinou, o maior filósofo, o maior professor, o maior cientista, o maior psicólogo, o maior líder que os homens já conheceram em toda a sua história. Jesus de Nazaré, ele é o cara. Pois bem, o nazismo é péssimo, é ruim, é horrível. Falar de nazismo é falar de morte, é falar de assassinato, é falar de destruição. E o nazismo não fez mal apenas a 6 milhões de judeus. Fez mal ao mundo porque suas ideias, doutrinas ficaram impregnadas nas mentes de algumas pessoas que até hoje insistem em trazer de volta as práticas do nazismo e toda a sua crueldade. Há político, nosso governante, por exemplo, ele elogia Hitler. Ele é um admirador de Hitler. Ele já fez citações dizendo de sua admiração pelo Hitler. O Hitler é o responsável por todo aquele genocídio causado pelo nazismo. Mas eu quero falar do comunismo, porque o comunismo não é tão diferente. Veja, o nazismo queria criar uma raça única, uma ideia única. E qual é a proposta do comunismo? Não é também criar uma raça única? O comunismo faz tanto mal quanto fez o nazismo. Não são diferentes em quase nada. Também tem a ideia do campo de concentração, porque nós falamos de um campo de concentração que ocorreu agora no dia 8 de janeiro deste ano, na capital do Brasil, em Brasília, onde centenas de pessoas, entre elas
crianças, jovens, adultos, idosos e até animais estavam lá, naquele campo de concentração, um verdadeiro holocausto oferecido ao Deus do comunismo, ao Deus do comunismo. E isso dirigido por quem? Por alguém que declaradamente se diz comunista. E o interessante é que muitas pessoas até dizem ser comunista por causa da pregação que os comunistas fazem, mas elas não sabem o que é comunismo. Agora, quando alguém, como o ministro da Justiça, ele se declara comunista e convicto, ele sabe o que é comunismo. Ele sabe o que está pregando e ele sabe o que está trabalhando para que isso seja consolidado no Brasil, no nosso país, na nossa terra. Mas além daquele campo de concentração do dia 8 de janeiro, nós temos no Brasil vários outros campos de concentração. Um deles é o Nordeste, aquele povo lá, naquele canto do país, agora com a água cortada, querendo agora tirar deles o direito ao saneamento básico, água potável, né? Aquilo lá é uma espécie de um campo de concentração, onde os comunistas têm o poder, eles dominam aquela área. Eles mantêm aquele povo lá naquele grande campo de concentração, na miséria, na pobreza, pessoas comendo cactos, pessoas bebendo água suja, tendo que andar léguas e léguas para buscar uma lata d'água na cabeça. É um campo de concentração. E quem é que sempre manteve esse campo de concentração? Quem criou esse campo de concentração? O comunismo, os comunistas, cujo chefe do comunismo no Brasil vem do Nordeste. Vem lá do Nordeste, sabe da miséria, mas ele, quando fugiu da miséria, ele veio para a capital do Brasil, São Paulo, onde ele ascendeu na vida social e sequer olha para o povo que ele mantém, porque mantendo aquele povo lá naquele campo de concentração, ele garante pelo menos uma espécie de álibi para sua volta ao poder, para sua eleição. O Nordeste é um campo de concentração do comunismo. O Nordeste é um campo de concentração do comunismo. Lá tem pessoas passando fome. Lá tem pessoas na mais completa miséria, pobreza, falta de tudo, de tudo. E por que é que o progresso não chega lá? Por quê? Porque o comunismo também mata. Porque o comunismo é tão nocivo quanto o nazismo. Tão nocivo, tão ruim, tão péssimo. O comunismo prega a educação, mas não dá educação. Aliás, retire a palavra educação, porque quem dá educação são os pais. O Estado ensina para que o indivíduo se forme na vida e tenha uma profissão, Então, o papel da escola é ensinar as matérias seculares, português, matemática, ciência, física, química, línguas, né? Os assuntos acadêmicos. O comunismo prega, chama de educação, mas não oferece com eficácia. Não é a vontade deles que o indivíduo cresça no conhecimento, intelectualmente.
porque senão eles perdem o poder. Senão eles perdem o poder. Então, nazismo e comunismo têm origem no mesmo coração, na mesma mente. O diabo. O diabo. Comunismo e nazismo saiu do coração do diabo. Agora são enganosos, são enganadores, porque eles gostam de dar roupagem nova às coisas. E aí vem a palavra socialismo. É mais leve, atenua um pouco, mas o plano é o mesmo, o projeto é o mesmo. Não existe socialismo, existe comunismo. A realidade é comunismo. Eu sonho, um dia ainda em vida, que o comunismo seja banido do Brasil. Eu sonho um dia em que nem resquícios de partidos ou de mentes comunistas ainda exista no Brasil, que sejam erradicados, eliminados, porque essa terra tem tudo para dar certo. Essa terra não foi criada por Deus para ser um chão da miséria. Não, miséria não tem, no plano de Deus para o Brasil não tem miséria, não tem pobreza. Essa terra é muito rica, muito rica, muito rica, muito rica. Eu cresci ouvindo falar que o solo brasileiro, em tudo que se planta, dá. Lembra dessa expressão? Se você é novo, talvez não tenha ouvido isso. Mas na minha infância, eu ouvia, e até músicas tinham, falando do solo brasileiro, terra fértil, em tudo que se planta, dá. O Brasil não tem vocação para a miséria. O Brasil não tem vocação para a pobreza. Mas o Brasil tem que erradicar o comunismo. O comunismo. E também finalizar alguma raiz do nazismo que ainda possa existir. Então eu não louvo nem o nazismo de jeito nenhum e nem o comunismo. Ambos, para mim, matam iguais. Porque o nazismo ficou marcado por 6 milhões de judeus num campo de concentração. E o comunismo é marcado por morte de adversários políticos, mortes de traidores do sistema e morte através da fome. Comunismo é sinônimo de fome. É por isso que eles falam tanto em comida na mesa. É por isso que eles falam tanto em comida na mesa. Por quê? Porque o comunismo, o modelo, o modus operandi deles é matar de fome, com a fome. Brasileiro, abre o olho, abre o entendimento. Quando alguém vem falando muito numa coisa, ali está o problema. Ali está o problema. Ali está no problema. É como nós que somos evangélicos, cristãos evangélicos. Eu sou cristão evangélico, porque nem todo evangélico é cristão. Todo cristão é um evangélico, mas nem todo evangélico é um cristão. Então, eu como cristão evangélico, e as pessoas que, dadas ao estudo, ao conhecimento no âmbito cristão evangélico, a gente tem uma experiência, é o seguinte: quando um pregador ele está batendo muito numa coisa, tá? A gente já sabe, ali está o problema dele, né? Vou dar um exemplo aqui. Se você conhece um pregador que fala de pecado, adultério, ali está o problema dele. Mais cedo ou mais tarde, aquilo vai aparecer, ali está o problema dele. Preste atenção nisso, você que já sabe que a gente tem essa experiência, né? Tal. Então a gente sabe, está batendo muito ali. Pode ficar de olho que ali está o problema dele. A gente bate no nosso problema. E por que o comunismo só fala em comida na mesa? Qual é o resultado do comunismo? Fome.
fome. Fome. Mata de fome. Com ração. A palavra ração, ela tem a ideia de comida racionada, tá? Ração, comida de animal? Não. A gente fala ração, comida de animal, porque com o tempo as palavras vão tomando outras conotações, vão tomando outras ideias. Mas a palavra ração, ela está ligada à ideia de comida racionada. Olha o que o Lula prega, que o brasileiro vai ter 3 refeições por dia. 3 refeições por dia. Ele prega isso direto. Meu amigo, eu não quero 3 refeições por dia. Eu quero quantas eu achar que quero comer. Eu quero liberdade. Eu não quero ser racionado. E o comunismo, ele raciona. O comunismo diz quantos celulares você pode ter. O comunismo diz quantos pares de sapato você pode ter. O comunismo diz quantas TVs você pode ter na sua casa. Preste atenção, patriota. Preste atenção, brasileiro. Eles entregam o ouro assim. Não entende quem não quer. Isso é o que? Racionar. Racionar. O comunismo diz quantos metros quadrados devem ter a sua casa. Porque a partir de uma metragem, eles pensam que você tem que agregar pessoas dentro da sua casa. O comunismo não reconhece a família, o homem, a esposa e os filhos. Família para eles é todos que moram debaixo de um mesmo teto, independente de consanguíneo. Viu como é que é a coisa? Então, não ao nazismo, repudio o nazismo, repudio com veemência e da mesma forma o comunismo. Show comunismo, fora Lula, fora Dino, fora Gleisi Hoffmann, fora essa gandaia toda que tomou o Brasil, fora. Show comunismo, nós vamos acabar com o comunismo. Que Deus nos abençoe. Multiplica esse vídeo, multiplica ele, bota para frente aí, inscreva no canal, deixe o seu like, faça comentário, pode fazer comentário, não tem problema, pode fazer comentário, tá bom? E uma boa semana para você.